Rodrigo Moliterno, especialista em renda variável. Bom dia, bem-vindo, viu? Conseguimos esse contato nessa manhã. Todo o nosso agradecimento por essa participação. Bem-vindo. Bom dia a todos, eu que agradeço. Tá bom. Rodrigo, como avalia agora essa relação Brasil-Estados Unidos, as negociações do governo federal com o governo norte-americano? Chegamos a uma taxa significativa sobre muitos dos nossos produtos. Que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, acho que essa questão das tarifas, né, já faz um tempinho aí que vem sendo pautado, né? A gente teve semana passada, no dia 22, né, que entrou em vigor aquela primeira leva de 25%, isso por conta da seção 301 americana, é justamente onde fala a parte de comércio, relação entre países, e agora mais uma possível tarifação de mais 12,5%, né, chegando a total de 37,5%, esses outros 12,5% já não é especificamente com o Brasil, e sim relação aí de 60 países que têm problemas, vamos falar assim, ou alguma coisa relacionada com trabalho de crianças, trabalho escravo, e daí foi imposta essa tarifa. Mas acredito assim que, no geral, não especificamente essa de 12,5%, mas talvez a anterior, acho que no fundo ela acaba tendo até um cunho mais político do que efetivamente econômico, né? Haja vista que dentro aí da nossa balança comercial com os Estados Unidos, onde é superavitário para os Estados Unidos, o Brasil exporta para os Estados Unidos em torno de 16, 17 bi, talvez, aproximadamente, né? Então, a gente poderia pensar que a gente ia ter esse impacto, porém, o próprio Estados Unidos, aqueles produtos na qual eles necessitam do Brasil, ou na qual o produto brasileiro realmente é a referência, ou domina o mercado americano, ou não tem um substituto, eles entraram na lista efetivamente de exceção. Tá? Então, para não ter impacto no mercado americano. E sobrou-se outros produtos, obviamente, onde o mercado americano tem mais condições ou mais facilidade aí talvez aí de substituir. E aí, quando a gente olha economicamente, né, o impacto na nossa balança acaba não sendo tão grande, tá? Porque esse é uma fatia, um cunhão muito menor. As grandes exportações estão preservadas pela questão de estarem na lista de exceção. Porém, a gente acaba tendo um impacto mais econômico regional, né, nas regiões onde essas indústrias estão localizadas, né, indústria manufatureira, indústria de madeira, indústria de pescados, indústria um pouco calçadistas. Então, talvez nessas regiões a gente veja um impacto mais em relação aí à perda de emprego, menor receita para essas regiões, por não conseguirem mais vender para o exterior, dado que o produto brasileiro vai poder chegar lá fora mais caro. Tá? Então, você vê que no final, o cunho econômico dessas tarifas não é tão grande, porque quando é para o lado dos Estados Unidos, ela entra na exceção. Aí que a gente levanta realmente aí a bandeira de que essas tarifas talvez tenham um cunho muito mais político, né, entre países, de divergências de ideologias e de posicionamentos, aonde está se batendo muito mais. Vamos lá então, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao Oeste com Elas, obrigada por conversar aqui conosco na manhã aqui da Revista Oeste. Rodrigo, eu quero entender, bom, você trouxe já aqui, a gente tem a tarifa de 25%, a gente tem agora essa tarifa de 12,5% americana também, somado a isso a gente tem aquela questão do excedente do mercado chinês, daquela taxa de 80%, ou seja, a gente está sendo bombardeado aí por alguns lados em relação à nossa produção do agronegócio. Quero entender contigo, primeiro, quando que o brasileiro começa a sentir isso na prática, né, ali na prática do seu dia a dia, mais ou menos quando ele começa a sentir isso no bolso mesmo do brasileiro, e como é que fica esse cenário econômico atrativo ou não para o empresário, enfim, para o mercado financeiro de maneira geral, até do ponto de vista internacional mesmo, tendo em vista que essa repercussão tem sido bem negativa para o nosso país. Eu acho que a repercussão é mais negativa no cunho, realmente no cunho político, né? Do lado econômico, quando a gente olha para a questão
do limite de 80% aí lá da China, onde o Brasil é um grande exportador também de carne para a China, isso daí tem muito mais a ver com talvez equilíbrio do mercado deles, de conseguir também abrir um pouco mais o mercado deles para outras regiões, que não ficasse também único exclusivamente com o Brasil. Obviamente, a partir do momento que você limita um mercado de exportação, muito provavelmente deve sobrar mais, vamos chamar assim, mais rebanho aqui interno para a venda, né? Então vão ter que buscar outros mercados e até mesmo o preço pode reduzir. Então, assim, talvez assim, até para o nosso mercado interno seja favorável, que você vai ter um preço da arroba talvez mais barato, um preço final do insumo para a nossa população levado realmente mais barato. Agora, com relação aí à questão das outras tarifas, como eu disse, acho que o impacto ainda para a nossa economia é pequeno e regional. Ele se torna muito mais um impacto político, né? Sim, também bastante, né? Econômico e político. Rodrigo Moliterno, a pergunta agora de Ludmila Lins Grilo. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, obrigada pelas suas explicações, seja bem-vindo aqui ao Oeste com Elas. Rodrigo, eu saindo assim, ligeiramente desse assunto tarifa, mas ainda tendo a ver com esse assunto em relação a políticas brasileiras que levam ao impacto no empreendedor, no empresariado. Essas tarifas, como você está dizendo, não vão ter um impacto imediato assim tão significativo. Mas olhando outras políticas do Brasil, e analisando também as pessoas que a gente conhece, que a gente ouve, que a gente vê na internet, muita gente está saindo do Brasil. E eu estou vendo que tem um país especificamente que nesse momento está sendo uma grande estrela na América Latina, que é o Paraguai, por conta da simplificação tributária. Está todo mundo indo para lá. O Paraguai está na crista da onda. Eu vejo muita gente hoje falando que vai dar saída fiscal do Brasil, outras tantas pessoas que eu conheço aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, dizendo que já deram saída fiscal do Brasil. Então, a sensação que eu tenho como cidadã é de que as pessoas, em geral, quem tem possibilidade, simplesmente está saindo do Brasil. Não pessoas físicas apenas, mas também CNPJs, empresários. Eu queria saber como é que você enxerga isso? Essa questão da tarifa, como você está dizendo, pode não ter um impacto imediato, mas me parece que é mais um elemento nessa equação toda de expulsão de pessoas e empresas do Brasil. Como você vê esse movimento que está tendo hoje no Brasil conjugando com esse assunto das tarifas? Acho que a gente vem observando aí realmente já um bom tempo que esse atual governo, a gente já sabido, né, não é um governo que talvez se preocupe muito com a estrutura das contas públicas, né, é um governo muito mais gastão. E isso daí repercute negativamente na gente ter nossos juros em patamares que estão, a gente viu a quantidade de impostos que foram criados, e isso daí, de certa forma, vai sufocando o empresariado. Como você mesmo colocou, o empresariado ele tem buscado, do lado da pessoa jurídica mesmo, né, outras regiões para continuar produzindo. E o Paraguai está se destacando sem efetivamente ter quase nada, né? As empresas estão migrando para lá e vai acabar que vai produzir, vai ter uma balança superavitária, justamente por ele apresentar uma estrutura fiscal e financeira mais estável que dá para o empresariado confiança de continuar produzindo. Então a gente está muito mais num momento aí desse atual governo de vai continuar ou
ou a gente vai ter alguma mudança? Porque se continuar, a gente vai continuar vendo aumentos de gastos, possíveis mais impostos, coisas que realmente o empresário não sustenta mais, não aguenta mais. A gente está num nível de carga tributária, de juros elevado, que o empresário ele tem que, o nosso empresário brasileiro ele tem que receber um prêmio quem conseguir ficar de pé com esse atual nível de estrutura. Então, acho que a gente vive aí, está passando por um momento onde a credibilidade está sendo colocada de novo em xeque, né? Será que vale a pena eu continuar investindo, produzindo aqui no Brasil? A gente ainda tem questões legais, né? Questões jurídicas que muitas vezes no meio são alteradas. Então, é mais um ponto que pode afugentar investimentos aqui para a gente, né? Cada vez mais um negócio de risco, empreender, então, no Brasil, né? Uma verdadeira bomba para o empreendedor. Bianca Palharim. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Oeste com Elas. E, assim, na tua visão, o impacto disso tudo para o cidadão comum, para a pessoa que está assistindo aqui o programa, ao mesmo tempo cuidando da casa, da família, das contas também. Você acredita que o impacto já vai aparecer ainda esse ano, talvez antes das eleições, a ponto disso influenciar na hora do voto? Ou você acredita que vai ser algo assim mais para o ano que vem e para o cidadão comum, aquele que também não acompanha tanto assim? Quando você acha que essa conta começa a chegar? Eu acho que a conta já está chegando, né? Você vê aí a população já está num nível de endividamento bastante alto. O preço principalmente dos alimentos teve uma subida bastante grande ao longo do ano. Então, a ponta já começa a sentir. Endividamento elevado, custo de vida mais caro, perspectivas de melhoras, de uma perspectiva futura aí das coisas melhorarem, de juros cair, não tão próximas. Então isso a população já está sentindo. Obviamente, principalmente talvez nessas regiões onde essas indústrias que foram mais prejudicadas com a questão de tarifas, a gente, como comentei, a gente vai ver desemprego aí aumentando, né? Então, acho que já está acontecendo. Não é que vai começar a respingar realmente para o bolso da população só depois que passar a eleição. Não, acho que já vem realmente acontecendo desde então, né? Passando o Rodrigo para perguntar também com relação à questão da turma da Faria Lima. Muito se fala, né, sobre esses empresários, você falou sobre empreendedores, mas também esses investidores, observadores do mercado de trabalho. A Faria Lima estaria avaliando como essa decisão, essa negociação com os Estados Unidos, tendo quais preocupações agora no momento, você que acompanha a Bolsa, qual efeito direto pode ser sentido já nos mercados? A Faria Lima talvez ela seja um pouco mais sangue frio e ela acaba tentando se beneficiar dos momentos e dos números que estão aí, né? Obviamente, num cenário mais claro, a Faria Lima gostaria que a gente caminhasse. Mas ela, de certa forma, ela consegue surfar todas as ondas. Mas vamos chamar assim, a expectativa da Faria Lima não está realmente das melhores. A gente tem visto os economistas, os analistas precificar aí uma piora aí para frente, principalmente quando a gente olha aí o fiscal, né? As contas não fechando. E ainda mais quando a gente começa a olhar para 27, onde a gente vê que a nossa arrecadação male vai suprir a nossa dívida, não vai sobrar dinheiro para nada. Então, a preocupação da Faria Lima já começa a se movimentar no sentido seguinte: vai emitir mais dinheiro para pagar as contas, isso pode gerar mais inflação, então onde eu vou me posicionar? Ao mesmo tempo, a Faria Lima também depende das empresas para poder girar, né? Levantar dinheiro para as empresas, coisas que
nos últimos tempos, vem diminuindo pelo alto custo dos juros que estão aí e muitas empresas não conseguindo pagar as suas dívidas passadas. Então, assim, a Faria Lima acompanha bem de perto e está com um certo nível de preocupação, vamos dizer assim, se mantido esse atual governo, né? Pelo menos até o final do ano, a gente vai ter que conviver com esse cenário. Mas ainda existe uma expectativa boa de que possa haver uma mudança e, obviamente, o próximo que venha aí a entrar no governo, começa a realmente fazer as mudanças necessárias, né, para que a gente possa começar a ver uns juros diminuir, um peso fiscal menor, uma relação mais aberta, mais comercial com as outras economias. Rodrigo, ainda sobre esse assunto da Faria Lima, no começo você havia dito aqui para a gente que essa questão é uma questão política, né? Muito mais política do que econômica aí, essas taxações todas, portanto, um impacto muito mais político do que econômico. Eu preciso trazer aqui, a gente lembra daquela carta pela democracia que teve a adesão da Faria Lima, enfim, como se realmente nós estivéssemos vivendo um estado totalitário, de fascismo, e aí depois, a gente inclusive teve grandes economistas dizendo que estavam temerosos em relação a gestão federal anterior e aí depois, inclusive, esses mesmos economistas se arrependendo, né, tendo ali a realidade caindo como uma bigorna na cabeça com essa gestão aí do Fernando Haddad dentro da Fazenda e ele se arrependendo. Então, eu vou bem numa pergunta política mesmo. Você trouxe esse cenário e tal, a Faria Lima, de certa forma, sempre ganha, o mercado sempre acaba puxando dali, puxando daqui, tirando algumas vantagens. A gente viu no começo desse ano o Flávio Bolsonaro tentando se aproximar do mercado, tentando ali fortalecer os laços, estreitar os laços com a Faria Lima. Você acha que no momento ali final, ali, ó, os 45 do segundo tempo, pênaltis, a Faria Lima vai mesmo fechar pelo menos com um projeto de país mais centro-à-direita? Acredito que sim. Você mesmo colocou, né? Aqueles grandes economistas, pessoas de alto conhecimento, economistas que assinaram aquele pacto, agora se arrependeram. Então, mas acho que o grande ponto é que acho que o extremismo ele é ruim para qualquer lado, né? E acho que é nisso daí que realmente a gente percebeu e tem talvez se amparado, né? Não dá mais para a gente ir para os extremos. Acho que realmente como a Faria Lima ela tem visto e tem tentado buscar aí que realmente venha para um centro-direita, para algo mais palatível aí para todo mundo, né? Porque realmente do jeito que tá, é aquelas coisas. O Brasil vai quebrar? Não vai. Mas ele vai envergar mais. Então, é preferível, talvez, a gente ser um pouquinho mais no centro, menos radical, menos extremistas, para que a gente consiga voltar aí a ter um horizonte mais claro para todo mundo. Quer dizer, é preciso seguir acompanhando, sentindo as próximas horas, os próximos dias. De qualquer forma, Rodrigo Moliterno, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos, pela contribuição. O Rodrigo, que é especialista em renda variável da Veda Investimentos. Volte outras vezes aqui à Revista Oeste. Grande abraço. Um abraço, bom dia a todos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.